Boa tarde, tudo bem com você? Bom, hoje é segunda-feira, vamos iniciar uma semana de aula e a Pro veio aqui fazer a explicação da atividade de português. Hoje é dia 16/8/2021, então estamos no mês de agosto, né? Então, vou começar aqui a explicação da atividade de português. De olho no NH. Então, hoje nós vamos falar, né? Vamos estudar um pouquinho mais sobre o NH. Então, nós veremos palavras que têm o NH. A atividade 1 fala assim: separe as palavras abaixo em sílabas. Separe as palavras abaixo em sílabas. Atenção! O N e o H não podem se separar. Veja, aí tem um exemplo. Deixa eu pegar minha canetinha para mostrar para você o exemplo. Tá aqui, ó. Aqui nós temos a palavra passarinho. Só que o NH, aqui na hora de separar as sílabas, ele continua junto. Não fica cada um em uma sílaba diferente, tá? Não podem se separar, então não esqueça disso. Então, quando nós vemos palavras com o NH, como que a gente faz a leitura dessa sílaba? Você sabe? Nós lemos nha, nhe, ni, nho, nhu, nhão, certo? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, na palavra galinha, nha, galinha. Na palavra joaninha, banho, dinheiro, cegonha, unha, pinheiro, minhoca e assim por diante. São várias palavras que a gente encontra com essas sílabas. Então, você vai lembrar como que você deve ler essa sílaba nas palavras, né? Então, agora você vai separar as sílabas das palavras abaixo. Então, tem aqui a primeira palavra, ó. Ninho. Lembra que a Pro falou que o N e o H não pode se separar? Então, você vai colocar aqui, ó. Presta atenção quando você falar a palavra. Toda palavra que você for separar, você fala ela, para você ouvir. Então, vamos falar novamente, ó. Ninho. Ninho. São duas sílabas, certo? Então, você vai colocar em um quadradinho aqui, ó. O ni. Ni. E no outro quadradinho, nho. Certo? Separando assim as sílabas. Aqui é um pouquinho difícil para escrever, mas dá para você entender como é para fazer, né? Depois você vai fazer a leitura da palavra de baixo, da outra. Lá do outro lado temos mais 3 palavras também. Você vai fazer a leitura, falar em voz alta aí na sua casa, e aí você vai verificar quantas sílabas tem nessas palavras e separar uma sílaba em cada quadradinho. Não é uma letra, é uma sílaba, tá bom? A sílaba é formada por mais de uma letra. E não esqueça que o N e o H não podem se separar, eles ficam juntos, tá bom? Depois, nós vamos fazer a atividade 2, que é essa daqui abaixo. E fala assim essa atividade. Complete as palavras com as sílabas em A ou em O e depois reescreva-as abaixo. Então, aqui nós temos as imagens, certo? Temos a imagem, embaixo da imagem nós temos a palavra, mas a palavra está incompleta. Você vai completar com em A ou com em O que você achar que está certo. Então, que imagem nós temos aqui, ó? Nós temos a imagem de um pé, certo? Aqui, ó, a palavra está escrito assim, pézi, e aí você vai completar com nha ou com nho. Vamos tentar, ó. Pezinha. Será que é pezinha? Agora, vamos tentar com nho. Pezinho. Pezinho é correto, né? Então, você vai completar aqui, ó, com a sílaba nho, certo? Vai formar a palavra pezinho. Depois que você completar com a sílaba nho, você vai escrever a palavra completa aqui no quadro. Então, você vai vir aqui dentro do quadro e vai escrever pezinho.
Se você não imprimiu a atividade, você vai olhar as imagens no celular e vai escrever a palavra no caderno, tá? Não precisa fazer o desenho, é só escrever as palavras. Aqui, ó, nós temos outra imagem. É um coelho, né? Só que se você ler aqui a palavra, está coeli. Aí você vai completar com nha ou com iô, ok? Você vai fazer isso em todas as imagens. Vai olhar todas as imagens e vai completar todas as palavras. Depois vai escrever uma por uma. Vamos dar continuidade, então, na próxima folha. Agora, vamos iniciar a unidade 5 do livro didático de português. Faça a leitura da história em quadrinhos na página 92 e 93. Então, você vai pegar o seu livro, abrir lá na página 92 e acompanhar a história que a Pro vai ler. Depois, eu quero que você tente ler de novo sozinho, tá bom? Preste bastante atenção na história. Então, eu vou começar. Antes da história, lá em cima fala assim: para iniciar. A seguir, você vai conhecer uma história em quadrinhos sobre um segredo. E se é segredo, será que segredo pode ser contado? O que pode acontecer se um segredo for espalhado? Para descobrir o que aconteceu com o segredo, tente ler sozinho essa história em quadrinhos e, se precisar de ajuda, peça a um colega ou a professora. Então, eu vou fazer a leitura e depois lembra do nosso combinado. Você vai tentar ler sozinho de novo, tá? Prestando bastante atenção nos desenhos, em cada quadrinho. Então, eu vou começar. O menino maluquinho. Junim, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Isso lá no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, ó, tá bis, bis, bis. Ele tem ali um balãozinho e ele tá falando, mas é segredo. Então, tá lá, bis, bis, bis. Só isso. Lá no terceiro quadrinho, o amigo dele dá risada, fala assim, ha, ha, ha. E ele dá tchau. Tá vendo ele dando tchau? Lá dentro do balãozinho tem a palavra tchau. Só que o que acontece? O Juninho encontra com uma amiga. Olhem lá no quadrinho de baixo. E aí ele fala assim, Julieta, deixa eu te contar um segredo. Oh, bis, 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 bis. Ou seja, o que ele fez? Contou um segredo para Julieta. Agora vamos lá na próxima página. Na próxima página, a Julieta fala assim, uau! E o Juninho fala assim, não espalha, hein? Para ela, fala para Julieta, não espalha. Mas a Julieta encontra com outra amiga. E aí ela fala assim, Carol, Carol, não imagina o que eu tenho para contar. Bis, bis, bis. A Carol, ha, ha, ha. E a Julieta, ha, ha, ha. E a Carol, ri, ri. Ou seja, estão dando risada do segredo, né? Só que aí a Carol encontra com o maluquinho. E aí ela fala assim, maluquinho, você quer ouvir um segredo? E o maluquinho fala assim, claro, conta, conta. Aí ela conta o segredo para ele. Olha lá, o bis, bis, bis de novo. Ela contando pro maluquinho. Aí o maluquinho sai dando risada, haha. Só que aí ele pensa assim, espera. Só eu contar essa pro Juninho e... Aí lá no último quadrinho. Epa! Ele se assusta com o que ele acabou de perceber. E aí, o que você entendeu dessa historinha? Você vê que lá no começo o maluquinho chama o Juninho e conta para ele um segredo. Só que ele fala para ele não contar para ninguém. Aí o Juninho encontra com a Julieta, conta para ela. A Julieta encontra com a Carol, conta para Carol. E aí a Carol encontra o maluquinho e acaba contando para ele.
só que ele percebeu que era o segredo dele mesmo. Entendeu? Então ele fica assustado porque ele percebeu que contou um segredo para o Juninho e o Juninho espalhou o segredo que ele pediu para não contar. Entenderam? Você entendeu a historinha? Bom, agora eu vou deixar que você leia de novo aí, sozinho na sua casa, e preste bastante atenção nos quadrinhos, nos balõezinhos, com as palavras. Preste bem atenção nos personagens, tá? Nas imagens dos quadrinhos. E amanhã nós faremos a interpretação desse texto, ok? Bom, então por hoje é só. Nós terminamos aqui na leitura. Amanhã nós retomamos com a interpretação do texto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!